Vamos então começar com a nossa aula de introdução à contabilidade, isto é, alguns conceitos gerais sobre a contabilidade, principalmente para iniciantes que estão curiosos para poder aprender aspectos mais básicos sobre contabilidade. Olá pessoal, seja muito bem-vindo para a nossa segunda aula de contabilidade e hoje nós falaremos sobre o patrimônio. Muitas das vezes tu já ouviste pelas pessoas a falarem do patrimônio ou até em organizações ou empresas a falarem do patrimônio. Afinal de contas, o que é um patrimônio? Muito bem, então, falar do patrimônio é o mesmo que dizer de um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa ou de uma pessoa. E em contabilidade nós vimos que o patrimônio constitui-se como o objeto de estudo da contabilidade, ou seja, manter o controle, manter a organização destes bens, destes direitos e destas obrigações constitui-se principal responsabilidade do departamento de contabilidade dentro das nossas empresas. Para entendermos como isso funciona, imagina que o patrimônio é uma balança com dois pratos, né? Onde podemos considerar a estrutura e também podemos considerar a equação fundamental. No entanto, a estrutura do patrimônio podemos considerar que divide o que a empresa tem e deve em três grandes massas que são o ativo, o passivo e a situação líquida. O ativo, estamos a falar dos bens ou direitos que são propriedade pertencente à entidade ou à empresa. Exemplo de bens, estamos a falar de dinheiro em caixa, mercadorias em estoque, máquinas, alguns equipamentos de transportes, edifícios ou algumas estruturas da empresa. E falar de direitos, estamos a falar do dinheiro que a empresa tem a receber de terceiros, como faturas de clientes por pagar, empréstimos concedidos, seja para poder depois disso obter algum retorno. E os passivos, que são as obrigações que a empresa tem para poder fazer face ao pagamento posterior. Tudo que a empresa deve, por exemplo, empréstimos bancários, dívidas com fornecedores, salários e impostos. A situação líquida, portanto, vai ser o valor que pertence aos donos, ao sócio da empresa. Ou podemos considerar como situação líquida o valor que nós vamos obter da diferença entre o ativo e o passivo. E a equação fundamental da contabilidade é espelhada na seguinte: ativo menos passivo igual à situação líquida. E reduzindo a fórmula, teremos ativo, tudo aquilo que constitui-se como direito da empresa ou da organização, e o passivo igual ao passivo, que é o que a empresa tem por pagar, mas a situação líquida. No entanto, para sabermos a situação líquida da empresa, que é o valor
que nós vamos poder obter resultante da diferença entre o ativo e o passivo. Então, saberemos qual é o saldo, qual é o valor líquido, qual é o resultado que a nossa empresa pode ter e que dela podemos considerar como o lucro. Em relação a alguns aspectos qualitativos e quantitativos, a descrição dos elementos, por exemplo, não podemos considerar que uma empresa tem 10 euros. Temos que especificar se os 5 euros é de quê, se os 5 euros pertencem a equipamento de transporte, se os 5 euros pertencem a mercadorias. Isso significa que a contabilidade vai nos permitir saber a natureza, o valor correspondente a cada um dos bens patrimoniais dentro da empresa. Quanto custa ou qual é o total de mercadorias, qual é o total de equipamento ou imobilizados, qual é o total do caixa, qual é o total de bens que nós podemos obter na empresa, que quantitativamente é a atribuição de um valor em dinheiro a cada um desses elementos para que possamos somar tudo e podemos conhecer em valor, em quantia, em valores monetários, o que de facto a empresa tem. Por que isso é importante? Porque o patrimônio não é estático. Eles, cada vez mais que uma empresa compra uma caneta ou vende, presta um serviço ou realiza uma atividade ou um facto, há necessidade de poder registrar para melhor controlar e posteriormente conhecermos qual é o real facto patrimonial ou bem existente na empresa ou aquilo que já foi vendido. E as informações financeiras são demonstradas no balanço, que nós consideramos como instrumentos ou demonstrações utilizadas para registarmos os factos patrimoniais durante determinado período. Estes podem ser o balanço patrimonial, podem ser as demonstrações de resultado bem. Pessoal, temos então aqui a ilustração, a definição das demonstrações financeiras e econômicas de uma empresa, ou seja, que são documentos que formam o tripé da saúde financeira de qualquer negócio, onde obtém-se informações sobre todos os fatos históricos, acontecimentos de uma empresa. E cada um dos relatórios vai espelhar, como por exemplo, primeiro temos o balanço patrimonial, que é uma fotografia da empresa em um momento específico. Geralmente no final do ano, o balanço vai espelhar o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, isso é, todos os bens direitos que a empresa obteve durante o ano, o passivo, as obrigações ou as responsabilidades e dívidas que eles têm por pagar tanto a fornecedores, aos bancos para os empréstimos e se tiver algum salário a pagar para os funcionários, então o balanço também vai espelhar. E o patrimônio líquido, que é o lucro dos sócios investidos.
algumas reservas legais feitas pela empresa. E, em segundo lugar, temos as demonstrações de resultado. A demonstração de resultado é um documento que espelha a situação econômica de uma empresa, ou seja, permite saber a receita bruta que é resultante do que realmente se obteve do que foi vendido. Os custos e despesas, os gastos com a produção, os gastos com outras áreas ou departamento ou ainda secções da empresa, para podermos obter assim o resultado líquido que sobrou, na verdade, na empresa depois de retirar todos os custos que foram gastos durante o processo todo da empresa. E a demonstração do fluxo de caixa foca exclusivamente no dinheiro, ou seja, diferente da demonstração de resultado que usa o regime de competência, a demonstração do fluxo de caixa vai registrar apenas as entradas e saídas do dinheiro especificamente, ou seja, falar das atividades operacionais que está intrinsecamente relacionada à atividade principal que a empresa realiza, a saída ou entrada de dinheiros voltados a investimentos financeiros e não só, bem como as atividades de financiamento, que é a entrada de empréstimos ou pagamento de dividendos aos sócios. Em resumo, temos aqui os instrumentos de balanço patrimonial, responde foco principal no patrimônio e responde à pergunta quanto a empresa vale e o que ela deve. A demonstração de resultado tem foco na rendibilidade ou lucro ou a situação econômica ou o resultado da empresa. E ele responde à pergunta: a operação é lucrativa, a empresa obtém resultados, todas as atividades realizadas durante um ano obteve algum lucro para nós, e o mapa de fluxo de caixa tem foco na liquidez, ou seja, tem dinheiro em conta para pagar as contas de hoje, a empresa em termos financeiros está saudável, turma. Então, pessoal, tudo isso e muito mais é fundamental para a empresa, porque conhecendo o Estado, conhecendo os bens, o patrimônio, registrando e controlando a partir desses instrumentos, permite com que a nossa empresa esteja em maior e melhor controle para facilitar posteriormente a tomada de decisão do gestor, controlarmos os nossos erros e acertos e tomar decisões futuras de melhoria. Estamos? Então, este é o vídeo para a nossa aula de hoje. Esperamos que tu estejas sempre ali a acompanhar o nosso canal, que nós daremos mais informações financeiras para o desenvolvimento do seu negócio, para o crescimento da sua empresa, bem para como desenvolvimento profissional e desenvolvimento das suas capacidades em termos de contabilidade. A SEC Consulting Company Solution. Muito obrigado por mais um dia. Tchau! E não se esqueça de subscrever ao nosso canal, partilhar e deixar seu like. Qualquer inquietação, deixa nos comentários e nós atenderemos a tua necessidade. Obrigada.